Uma excelente tarde a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um programa Um Novo Olhar e hoje teremos como tema transição de carreira. E para conversar sobre este tema, dialogar e discutirmos mais sobre este assunto, está aqui a Delmar, psicóloga, consteladora familiar, apresenta o programa Evoluir aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Boa tarde, Delmar. Boa tarde, Cláudio, e a todos aqueles que estão em sintonia. Uma alegria renovada estarmos aqui mais uma quarta-feira. Isso aí, vamos juntos, né? Vamos. Também está aqui a Alexandra Grassini, psicopedagoga, coach. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Delmar. Mais uma vez, uma alegria imensa em estar aqui nessa tarde de quarta. Vamos falar de transição de carreira. Sempre quando começa um novo ano, a gente já falou de metas, objetivos, agora vamos falar de transição de carreira. Estava pesquisando durante a semana, tem algumas palavras ali importadas, né? Outplacement. Também counseling, né? Que é destinado aos executivos que estão aí indecisos em tomar decisões ou mudar de carreiras. E o próprio coaching, que auxilia neste processo. A transição de carreira, ela sempre se inicia com uma insatisfação ou não? Não necessariamente, né? Depende, por exemplo, quando a pessoa se aposenta e ela parte para um novo trabalho, às vezes não é por uma insatisfação. Às vezes a pessoa ela trabalha numa empresa e ela é demitida, ela às vezes não está nem esperando, ela tem até um choque, um susto. Sim. E ela está em transição de carreira. E também aqueles que estão insatisfeitos e começam a planejar essa transição. Acabei de lembrar do Dr. Reinaldo, ele falava assim que no trabalho, quando você está insatisfeito, diferente dos relacionamentos, ele dizia, você está insatisfeito, começa a agradecer onde você está e já começa a procurar algo para essa transição, algo que você queira. Mas não vai já pedindo as contas, sendo impulsivo. Espera, agradece, procura algo. Quando você encontrar, continua agradecendo e você se desliga da empresa e vai para esse novo caminho. Ele dizia, e se você é demitido, porque aí você não cria um hiato, né? E ele dizia, já nos relacionamentos, é importante o hiato. Terminou o relacionamento, fique com você, se dê um tempo para se abrir para um novo relacionamento. Então, eu lembro bem disso que ele auxiliava até essa diferente visão, né, esse novo olhar sobre a questão do trabalho. Porque às vezes na insatisfação a pessoa fica tão agoniada que ela vai e pede as contas, ela vai e pede demissão, ela se desliga. E aí ela tem um tempo que daí 1 mês, 2, 3, aí ela começa já a entrar em ansiedade e aí dificuldade. Às vezes financeiramente ela não se planejou, ela foi impulsiva e o financeiro começa a trazer dificuldades. Então, ele já faleceu há tantos anos e ainda é uma recomendação interessante no caso da insatisfação que você trouxe com o primeiro tema. E é atual, né? Muito atual. Recomendação atual. E o coach que pode auxiliar nesse processo? Então, a Delmar trouxe pontos muito importantes, né, falando sobre transição de carreira. E o coaching, inclusive no site da Unifeal, né, quando a pessoa acessa para entender um pouquinho mais o trabalho do coach online, lá está explicando toda essa parte da transição de carreira, da vida, da carreira, das mudanças. E como que pode auxiliar o coach, né? Justamente convidando a pessoa a uma reflexão, de ela entender qual é o momento na vida dela, se ela está insatisfeita, com o que ela está insatisfeita, qual é o motivo. Então, porque às vezes a pessoa trabalha numa empresa e ela... Foi o que a Delmar falou, a pessoa entra num estado tal começa a entrar em desespero, de insatisfação tão grande que ela começa a entrar em desespero. E aí ela toma a ação de pedir demissão, sem um planejamento prévio. Então, primeiro passo, se você está trabalhando e está se sentindo insatisfeito, se pergunta, eu gosto do meu trabalho? Ou de repente, os superiores que não atendem ao que eu entendo que seria bacana por trabalho aqui nessa empresa, ou eu que realmente gostaria de fazer outra coisa. Então, é buscar o motivo
Insatisfação. E o autoconhecimento, né? E aí, buscando o motivo, partir para um autoconhecimento, que aí o coach pode ajudar bastante também. Que é entender o que, que eu gosto de fazer, o que, que me deixa feliz, o que, que eu gostava de fazer quando criança. E foi interessante, que agora estou lembrando, que semana passada eu estava com uma senhora, que hoje ela tem 81 anos, e ela falou assim para mim, você sabe que quando eu tinha 10 anos, eu pedi para minha mãe comprar um pedacinho de tecido para eu costurar um vestido para minha irmã, né, que eles eram inúmeros irmãos, eles moravam no sul do país e passavam algumas necessidades financeiras, e ela falou, poxa, eu vou começar a costurar. E, na verdade, isso se tornou uma profissão. Ela trabalhou durante muitos anos, chegou a montar uma confecção, chegou a montar uma loja, né? Então, lá desde pequenininha, ela já descobriu uma coisa que ela gostava de fazer, né? Então, o autoconhecimento é isso. O que eu gosto de fazer, né? E, às vezes, até voltar no momento ali da infância, né? O que você gostava de fazer, o que te deixava feliz? Delmar, passo a passo para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Identificou o que gosta, não está mais querendo seguir na carreira que vem já há algum tempo. Qual seria o primeiro passo agora para partir para uma nova carreira? Ponto importante, Cláudio, é a pessoa procurar, a gente sempre recomenda, procura ajuda. Se você está por tua conta, fala assim, mas eu não consigo, tá bom. Então, a primeira coisa que eu acho importante é a pessoa fazer um inventário, porque não é? Depois que você sai de um trabalho, o primeiro passo, o que você faz? Quando uma pessoa falece, o que faz? Não é o inventário da pessoa? Quando alguém falece, a mesma coisa. Quando você sai de um trabalho, você morre para esse trabalho. Concorda que você levanta todos os dias e aí você tem uma vida, tanto que chama vida profissional. Como é que é a sua vida profissional? Porque é uma vida. Você levanta, você toma um caminho, você vai para a empresa. Até falávamos antes que há poucas décadas atrás, nós todos acompanhamos isso, era um valor muito importante e positivo a pessoa trabalhar uma vida inteira, às vezes na mesma função. A Lê depois vai contar uma história bem interessante que aconteceu com ela. Então, 30 anos numa empresa, 20 anos numa empresa, isso era uma coisa importante, né? E isso mudou. Em poucas décadas houve uma mudança desse ponto. Então, quando a pessoa sai de um trabalho, a primeira coisa a fazer, seja você ficou 6 meses, se você ficou 1 ano, 10 anos ou 30 anos, né? Que também, infelizmente, com alguns está acontecendo isso, as pessoas elas estão sendo desligadas com 25, 30 anos de empresa. Primeira coisa, pega uma folha e coloca ali os aprendizados. Que aprendizados? O que foi? O que você acha que te trouxe crescimento? O que foi bom para você? Agradece ali e, no outro lado, o que foi doloroso? O que foi um desafio? O que foi... Quando você olha para isso, é uma maneira de você honrar esse passado. Porque, às vezes, as pessoas... não, o negócio é presente e futuro. Sim, é lógico que só existe, aliás, um tempo. O tempo é sempre presente. Quando eu penso no passado, eu trago o passado para o presente. Quando eu fico ansiosa pelo futuro, eu estou trazendo o futuro para o presente. Mas o tempo é um. Quando eu faço isso, eu evito ficar remoendo. Quando eu coloco no papel, parece que sai da cabeça, sai aquela... Porque às vezes nem todos saem felizes, principalmente se eles são desligados, né? Quando você escreve, você materializa, você concretiza fora de você. Aí para de ficar, muitas vezes, ressoando nos pensamentos que não param, nos sentimentos. Então você escreve. Quando você faz isso, você está vendo ali por quê? Porque nós temos uma crença, né, que é a lição que não foi aprendida, ela se repete. Então, se eu tive uma dificuldade X neste trabalho e eu não olho para trás para aprender, eu vou para um novo trabalho. Nossa, aqui é tudo diferente, né? Dali 2, 3 meses, eu estou reclamando da mesma coisa que eu reclamava na outra. Verdade. Então, o extrair o aprendizado com o coach ou sozinho é muito importante, porque aí você honra o passado, agradece o que foi bom e o que não foi tão bom, mas que te trouxe experiência, trouxe crescimento. Então, quando você diz primeiro passo, é esse. Tá. E a honrar também tudo que veio até aqui. E outra coisa que eu sempre recomendo é fazer aquele exercício que nós já falamos aqui, que é o exercício da árvore. Quando nós trabalhamos num lugar,
nós plantamos uma semente, tanto que fala assim, minhas raízes estão em tal lugar, né? E aí, quando você planta uma semente e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa árvore, ela cresce e dá frutos, que é, assim, o teu salário, a convivência com as pessoas, o que é o ambiente, o próprio trabalho em si, às vezes o local, fisicamente falando. E quando você também, né, morre para tudo isso, é importante mentalmente se imaginar, indo lá, imaginando essa árvore frondosa, e uma visualização. Você imagina que ela se desloca do chão, que ela se transforma numa semente e que essa semente vem para você, deixando o terreno fértil para quem quiser colocar uma semente naquela função que você ocupou. Porque existem, e aí eu entro com quem nos ensina isso é a constelação organizacional, que diz que algumas funções, quando alguém era muito apegado e saiu muito triste porque não queria, ou porque se aposentou, que foi desligado, mas não queria ser, tomou aquele susto, mas eu pensei que eu estava indo tão bem, ninguém me deu feedback, ninguém me falou que eu não estava bem, como que aconteceu isso comigo? E a pessoa sai. Já aconteceu de pessoas virem fazer a constelação, empresas, né, de RH, dizendo assim, não para ninguém nessa função. Aí vem outra pessoa, fica 3, 4 meses, vai embora. Aí vem outra, vai embora. Por quê? Porque o último que saiu estava apegado naquele lugar. Nós que acreditamos na questão do campo vibratório, da energia que deixamos nas coisas, quando você faz esse exercício da árvore, você deixa o terreno fértil para quem quiser, mas você traz a essência do que você aprendeu nesses anos na empresa. E aí, eu diria que para mim, essas duas coisas, quando alguém sai, elas são mais que suficientes para dar o segundo e o terceiro passo. Isso aí para se pensar, né, nessa questão de energia. Você pode participar aqui do programa Um Novo Olhar, estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, também estamos aí no facebook.com/TV Mundo Maior, ao vivo no YouTube, só digitar aí Rádio Boa Nova ao vivo e tem a opção de você mandar aí a sua pergunta, os seus comentários pelo WhatsApp 99643-3827, 99643-3827. Tem a linha do ouvinte, a Margarete, aguarda a sua ligação 0800 979 5011. Muita gente pode imaginar que quando se fala de transição de carreira, vocês estão falando só de quem tem 5 faculdades, é PhD de não sei o quê, trabalha em grandes corporações. Mas, por exemplo, eu trabalho lá no varejão de uma das lojas do Brasil. Posso implementar isso também? A transição de carreira, né, na verdade, é como a gente estava até conversando hoje, né? Independe do grau que a pessoa ocupa, da posição que a pessoa ocupa num lugar. Ela pode sempre olhar assim, na onde ela está e se perguntar, eu gostaria de fazer algo diferente, e sempre quando a gente fala aqui do mental, do físico, do emocional e do espiritual, no mental ela se perguntar, poxa vida, eu estou trabalhando, vamos usar o exemplo que você deu, no varejão do Brás. Então, ok, eu estou nesse cargo, mas eu gostaria de melhorar de cargo, então eu gostaria de ter uma promoção, então para ter uma promoção, eu preciso me preparar, eu tenho faculdade, eu não tenho, então eu vou buscar uma possibilidade de fazer um curso, de me aprimorar, de mudar, aí eu posso mudar de empresa, ou é nessa empresa que eu quero ficar, aqui eu tenho possibilidade de crescimento, não tenho. Então essas reflexões no mundo do trabalho hoje em dia estão cada vez mais recorrentes, porque o mundo está em mudança, o mundo está em transformação. Não importa se a empresa é grande ou pequena. Não importa se a empresa é grande ou pequena, e aí a gente vinha conversando para cá, né, vinha conversando com a Delmar, de como o mundo vem se transformando, que cada vez mais a gente ouve falar em espaços compartilhados de trabalho, os coworkings, em que as pessoas têm menos custos, em que as pessoas, aquelas profissões que eram mais solitárias, por exemplo, um advogado que trabalha tem o seu escritório, ele trabalha ali sozinho, então ele indo para um coworking, além de ele distribuir as despesas, ele também cria uma rede de trabalho, uma rede de contato, né, no qual ele vai aprendendo mais, no qual ele pode até compartilhar e conseguir mais trabalhos. Então, independente da área ou da posição em que a pessoa ocupe, começa ali na reflexão, é de parar e olhar. Bom,
nesse momento na minha vida, o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, como eu estou exercendo a minha profissão, eu quero algo diferente com tudo, e aí lembrando sempre isso que a Delmar trouxe, né, com o que eu tenho, quais são as minhas habilidades, o que eu sei fazer de melhor, né, e buscar. E tem histórias, tem uma história que que eu estava lendo de transição de carreira, que é uma história real, está inclusive na internet, que 2 jovens que trabalhavam no centro de São Paulo, um bancário, outro auditor contábil, ganhando super bem, né, os dois, e com uma vida super promissora pela frente, eles fizeram amizade e aí, depois de um tempo, eles realmente decidiram que não era aquele caminho que eles queriam seguir até o final da vida deles, e foram viajar. E nas viagens, um teve a ideia e falou, puxa vida, né? Olha como que as pessoas viajam pelo mundo, como que as pessoas se hospedam. E se hospedando num hostel, que são hotéis, lugares de hospedagem mais simples, ele falou, poxa, e se a pessoa não precisasse pagar pela sua hospedagem e trocasse por trabalho? E aí eles criaram uma rede que hoje já está presente em mais de 90 países, né? E as pessoas trocam habilidade por hospedagem. Então, por exemplo, se a pessoa quer ir para Portugal, ela entra no site, tem toda uma rede de espaços, né, que estão credenciados, e ela pode oferecer, falar, de repente eu sei cozinhar, eu sei cuidar da jardinagem, ou eu vou ficar na recepção meio período e não vou pagar a minha hospedagem. Então, e aí numa nova forma de trabalhar. Então, 2 pessoas que eram executivas se juntaram e aí quando a gente fala de propósito, que eles falam muito, que eles juntaram muitas pessoas ao redor do mundo em torno de um mesmo propósito, né? Então essa sintonia com o propósito é muito importante. Faltando 2 minutos para o intervalo, Delmar, essa palavra propósito, ela sempre está junta com essa questão de transição de carreira? Deveria. Muitas vezes não está, porque são questões de sobrevivência, né, Cláudio? Sempre que você faz uma transição, às vezes, teu propósito é cuidar, você quer, sei lá, fazer uma faculdade de medicina. Só que nesse momento, para agora, você não consegue, você tem que sobreviver. Então, você vai trabalhar como recepcionista numa clínica, mas você não perde de vista o teu propósito. De repente, se você é recepcionista, vai tentar ser recepcionista de um hospital, você já vai estar mais perto. Ou de uma clínica, ou você vai procurar algo que já te coloca no caminho, nem que você ainda não chegou a vivenciar o teu propósito tão diretamente. Estou colocando assim, mas pode ser qualquer outro. Então, deveria, porque eu penso que no planejamento reencarnatório, nós, sim, nascemos com um propósito. Vamos tentar descobrir isso aí. Tem intervalo, vai pensando, daqui a pouco a gente retorna com o programa Um Novo Olhar. Até já. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós. 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido.
Boys and Girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Ó, se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário. E não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. De volta com o programa Um Novo Olhar, estamos ao vivo aqui pela Boa Nova e TV Mundo Maior, que são as emissoras da Fundação Espírita André Luiz. A gente está falando hoje de transição de carreira com a Delmar e a Alexandra. A Alexandra, que é uma das coaches do casting lá da parceria Unifeal, né? Instituto Evoluir e Fundação Espírita André Luiz. Para você saber mais, acesse aí unifeal.com.br. Pode ter uma aula, uma consulta, como experimental, que é? Uma sessão experimental, né? Quem dá consulta é médium espírita vidente, não espírita vidente, né? Uma sessão experimental você pode ter aí de qualquer lugar do país e do mundo. Se você está aí na Rússia, deve estar frio pra caramba, faz a sessão experimental aí com os coaches da Unifeal. Se está em Londres, a gente tem um ouvinte aí que participa do Manhã Boa Nova e fala que está em Londres, está na Inglaterra, na Espanha, você está na Espanha, está nos Estados Unidos, está aqui na América Latina. Aliás, nos Estados Unidos tivemos duas questões. A nossa aqui, né, infelizmente, esse evento, né, em Brumadinho, e agora fiquei sabendo hoje pela manhã. Então, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, que possamos vibrar, porque um vórtice, ele se deslocou do Polo Norte e ele está em cima de Chicago. Então, eles estão esperando para os próximos, uma semana, já estado total de calamidade, de assim, as pessoas sem saírem de casa. Porque se sair de casa, em 5 minutos a pessoa falece. Tamanho grau de frio. Então, inverno rigoroso lá na América. Mas aí houve uma coisa que nunca aconteceu, né? Algo que se deslocou do Polo Norte em função... alguns começa a especulação, começa a dizer que talvez é pelo aquecimento global e tal. E o que a gente pode linkar aqui com a transição, quer dizer, depois de uma tragédia, seja aqui no Brasil, seja lá, quantas pessoas encontram aí espaço para poder ser solidário, trabalhar, colaborar e encontrar aí um caminho, uma transição aí. Vai descobrindo, né? Vai novas habilidades. Ou redescobrindo, né? Já tem essas habilidades e uma ação externa faz com que ela redescubra isso. Então acesse aí unifeal.com.br, você vai ver lá o perfil de cada coach, o currículo, também essa questão de transição de carreira, você vai perceber ali aquele que mais você se afiniza, né? Como tudo é energia, você vai olhar na fotinha da Alexandra, por exemplo, e falar, é impossível não se afinizar, já clica lá e faz a sua sessão experimental. Lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem descontos também ao acessar aí unifeal.com.br. Voltando ao nosso assunto, transição de carreira. A pessoa deseja essa transição, está até fazendo esses passos que a gente comentou no primeiro bloco, mas sempre fica aquele medinho ali de como vai ser o futuro, né? Como é que vai ser o novo ambiente, a nova carreira, aí vem aquela dúvida, será que eu vou conseguir dar conta dessa situação? Como que no coach é trabalhado esse lado mais psicológico? Então, e o que acontece muitas vezes também é que quando a pessoa entra nesse, como a gente falou, né, considerando que a pessoa esteja insatisfeita com o seu trabalho, essa insatisfação pode levar a uma paralisia. Então, aí a pessoa, ela fica, isso
afeta o físico também, às vezes a pessoa fica mais triste, fica, né, sem energia para o trabalho, então ela vai todo dia para o trabalho, estando e não estando. Mas também, como você falou da questão do medo, paralisada por um medo e ela acaba ficando nesse ciclo, né? Então, uma das dicas que a gente dá, que a gente trabalha no coaching, é para que a pessoa faça uma ação. Então, por exemplo, então tá bom, eu estou aqui no meu trabalho, tá ok, estou insatisfeita, então o que eu posso fazer? Bom, eu não sei o que eu gostaria de fazer. Então, começa a pesquisar, pesquisa 3 carreiras, vai conhecer, entre em contato, né, vê quais as habilidades que ela já tem, que ela poderia estar utilizando aí, porque esse estado de paralisia é muito natural de acontecer, que a pessoa está num trabalho, às vezes insatisfeita, e como a Delmar falou, as condições financeiras, né, claro, o trabalho também traz o resultado financeiro para que a pessoa possa cuidar das suas despesas, da sua vida, enfim. Então, começar a olhar para aquela situação, mas fazer uma ação. Então, isso acaba energizando mais a pessoa. Tipo um roteirinho. Isso, um roteiro. Vou ligar para 3 amigos de outras empresas para... De entender como que está o mercado, o que é possível, o que eu já sei fazer, porque na transição de carreira eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu vou começar do zero. E lembrando aqui a fala da Delmar, de você honrar e trazer e fazer a listinha de tudo que você já aprendeu naquele trabalho, né? E mesmo que você vá para uma profissão diferente, você está levando conhecimento, você está levando experiência, você está levando aprendizado, né? Então, dentro daquele leque que a pessoa tem de conhecimentos e habilidades e experiências, o que ela pode trazer? Porque sempre vem junto, né? Então, por exemplo, no meu trabalho anterior, eu estava professora, então, como é que eu trago essa professora para o meu trabalho de coaching hoje, né? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com adolescentes, tem muitos adolescentes procurando por questão de pré-vestibular, escolha de carreira, vou fazer medicina, não vou, para que faculdade que eu vou, que até na semana passada a gente teve um jovem de 18 anos ligando e falando dessa questão profissional, de escolha. Então, eu busco recursos ali da pedagogia, da psicopedagogia, que eu também trabalho e estudo, e esse papel de professora, então eu trago ele para cá, para esse papel atual que eu estou desempenhando agora. Entendi. E aí, Delmar, como que você analisa isso que ela falou? Que às vezes nós não nos damos conta de, na própria carreira, quantas transições nós já tivemos. E aí, eu lembrando de você trabalha na mesma empresa, mas em quantas situações diferentes você já trabalhou? Eu lembro no primeiro programa que nós fizemos, você falou que começou como operador. Sim. Né? Aí depois você começou a trabalhar no rádio. É uma transição dentro da mesma empresa, você não saiu, mas você fez uma transição ali dentro. Aí a TV Mundo Maior, outra transição. E aí você tem hoje uma condição de entender quem continua, ou novos que estão na operação, né, na parte do operador, e também só no rádio ou rádio e TV. Então, você vê que você fez uma trajetória onde você teve várias transições. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Então, trazer isso à consciência ajuda muito. Peraí, o que eu já fiz nessa caminhada, no que eu estou, que eu já transitei? Você aumenta a tua autoestima, tua segurança. E, quando você falou da outra vez, se eu quero mudar, então, agora eu também. Então, eu comecei atendendo 1 a 1 numa sala bem pequenininha como psicóloga, isso há quase 40 anos atrás. Aí, depois de 10 anos, ampliou, né? Comecei, junto com o Rubens Cascapeira, a fazer grupos de terapia. Aí, depois, aumentaram para grandes grupos, a ponto... E com a constelação, nós já fizemos, por exemplo, no Encontro Amigos da Boa Nova, eu lembro que tinham 4.000 pessoas, por 4.000, e nós fizemos uma constelação. Foi. Ali com todos. Então, quando você olha para... Né, então, vamos supor que agora eu vou fazer uma transição de carreira. Eu preciso primeiro me apropriar, ou então agradecer, todos esses pontos. Se eu quiser agora mudar, né, para uma outra, não, então agora eu faço isso conscientemente, que
Primeiro, já demos as dicas antes, os primeiros passos. E depois, cuidado, porque às vezes as pessoas querem fazer de uma maneira abrupta. Então, romper. Fazer de uma maneira que aí, e eu tenho infelizmente conhecido várias pessoas que o processo é doloroso, sem precisar ser. Né? Que é aquela história parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Então você olha e fala, acho que eu vou fazer aquilo que o outro está fazendo. E aí é muito importante você não só honrar o que foi, fazer todo esse movimento, mas se dar um tempo. Por quê? Precisa de prática. Então já começa a colocar como hobby isso que você quer para o futuro. Eu lembro de um médico que ele queria ser palestrante. E ele era médico. E ele ganhava bem como médico, ele tinha 2 filhos, uma casa, e ele queria ser palestrante. E eu lembro de uma orientação que um coach deu para ele, que ele me contou. Ele falou assim, olha, você é contratado, ele dava orientações para grupos de pessoas em empresas, fora o consultório dele. Ele falou, olha, as pessoas te pagam, elas vão te procurar como o quê? Como médico. Elas não vão te procurar como palestrante. Então, se você fizer esse corte abrupto, ele queria inclusive mudar de estado. Eu falei assim, você vai fazer um corte, quem vai te contratar? Se você não tem uma experiência, quantas palestras você já deu? Não, só em empresa pequena que me chama para eu falar de saúde, porque ele era um psiquiatra, que ele dizia que às vezes as pessoas sofriam nos ambientes de trabalho porque elas estavam com uma depressão muito leve, que um medicamento muito suave colocava as pessoas de novo em bom estado de ânimo. E ele começou a falar isso, mas era dentro da área da medicina. Sim. E aí ele falou que ele foi orientado por um coach a fazer exatamente isso. Continua, não mexe, quieto, continua como médico e começa a oferecer palestras gratuitas. Ele falou, como assim gratuito? Vou oferecer? Ele falou, mas você sabe fazer? Como é que você quer ganhar numa coisa que você não sabe? Que é esse o equívoco. Às vezes eu quero mudar de área e já quero ganhar, o quanto eu ganho. Mas se é uma área totalmente diferente, eu preciso de um tempo para o campo vibratório. Lembrando de novo do Dr. Reinaldo, né? Que ele falava que às vezes nos centros espíritas tem muitas pessoas que resolvem orientar. E aí ele falou assim, mas a pessoa precisa, às vezes ela não se orienta nem ela mesma, como é que ela quer orientar o outro? E aí ele falou, e se quer ser um orientador, vai estudar psicologia. E ele falou, precisa ficar a gente não fica 5 anos na faculdade? É o tempo do preparo do campo vibratório para aquela profissão. Então, quando você quer já logo mudar, e sem ter feito um tempo para criar esse campo, para que depois venha o resultado, né? Nós ficamos super felizes. Ontem tivemos, no ano passado, foram feitas mais de 500 constelações no Instituto Evoluir, só no Instituto. Então você vê, aí você diz, mas já tem 15 anos que se criou esse campo. Sim. Agora imagina 15 anos atrás, quando eu fiz o curso, falei assim, bom, pronto, então agora eu vou fazer uma transição de carreira. E agora parei com a psicologia, vou fazer... E aí as pessoas se frustram. E às vezes é só isso. Agradece o passado, faz o exercício dado e começa a treinar o que você quer fazer. Esse médico hoje, que isso já deve ter mais de 10 anos, hoje ele é reconhecido como palestrante. Ele dedica pouco tempo para a área de médico e a maior, 80%, pelo Brasil todo, ele é um palestrante. Leva um tempo, né? Isso. Leva um tempo. Lembra, não tem aquela história acho que são 1000 horas ou 100 horas? Tem uma história que você precisa de 1000 horas para você poder se habilitar ou se sentir seguro naquela, né, de prática. Aqui pelo WhatsApp, boa tarde, há mais de 10 anos fiz uma constelação com a Delmar. Olha. Em um centro espírita, onde ela foi apresentar o que era constelação. Que legal. É muito verdade tudo isso que vocês estão falando. Eu era bancária, depois disso fiz cursos e virei terapeuta corporal, mudei tudo em minha vida. É a Rose da Vila Mariana, ela coloca aqui entre parênteses, Rose das Pedras Quentes. Rose, saudade. Eu lembro um exemplo de mudança. Isso, e aí você vê, o coach é um recurso, a constelação é outro. E o que eu percebo nas constelações é que às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar de algum primeiro trabalho do tipo. Eu lembro de um que ele não falava para ninguém que ele tinha sido engraxate
com 7, 8 anos já ia ser engraxate. O outro tinha vergonha de ter falado que ele tinha trabalhado em buffet infantil de animador, sabe? De monitor. Aí o outro ajudava a mãe era costureira de sapatos, costurava sapatos e ele levava sacolas de feira lá no Brás para vender. Então, depois a vida muda, as pessoas vão tendo as suas carreiras e quando fala assim, fala um pouco da sua história, essas histórias ficam todas escondidas. Só que fica, e é aí que tem a força, porque concorda que quando você inclui, não exclui, você inclui o engraxate, você inclui o garçom, você inclui coisas que você fez e que te deram muito aprendizado. Que são essas primeiras, e às vezes sem remuneração, para ajudar a família. Esse menino ajudava a mãe, o dinheiro ia para a mãe, nem ia para ele. Mas foi uma atividade profissional, ele era carregador. O outro era engraxate, o outro trabalhava animando as crianças, né? Tem que valorizar, né? Desde o início. Só que quando a gente é jovem, a gente fica com aquela coisa da humilhação, da vergonha, né? Eu lembro que eu ia empurrando o carrinho de feira da minha mãe, eu achava aquilo a maior... humilhação. E se visse alguém da minha escola, então eu queria entrar no bueiro. Né? Mas é uma besteira, né? Mas na época... Então, e aí, de novo, quando acontece isso, o que eu pergunto? O que você aprendeu ali? Né? Força, você foi com ela e aí você ouvia toda a interação entre ela e os feirantes. Tem um aprendizado ali. Tem um aprendizado. Provavelmente você recebia elogios dos feirantes. Cooperação, onde é que está? Onde é que você começa a desenvolver cooperação? Ali, ajudando sua mãe a carregar o carrinho que era para todos. Ela não ia comprar só para ela na feira. E tudo isso é inconsciente. Só que quando você tem vergonha, exclui, e você não conta para ninguém, a força desse aprendizado também fica guardada. A pessoa fica com o potencial retido. E se você falar com orgulho, olha, ali eu aprendi a cooperação, eu aprendi a ouvir as histórias, eu adorava com a minha mãe, que não gostava muito, porque eu ia na feira com ela, mas eu já gostava de conversar. Ela falava, quando você vem na feira, eu demoro o dobro da hora, você tem que ficar conversando. Aí eu sabia a história do ovo, do que vendia ovos, do que vendia as bananas, eu ficava conversando, que tinha nascido não sei quem, que ele tinha mudado... E eu conversava, e ela falava, olha, olha o tempo, eu demoro muito. Então, mas você percebe onde você já vai vendo, opa, olha lá o instinto da psicóloga, de me interessar genuinamente por histórias, né? E às vezes o pessoal fala, mas você não está cansada? 40 anos de ouvir. E para mim é renovado ouvir as histórias de vida das pessoas. É o seu propósito, né? Sentido. Chegou uma pergunta aqui, o Renato Amado da Vila Ré, daqui a pouco a Alexandra vai falar aí de filme ou livro. Considero que há algum tempo fazer uma transição de carreira, hoje sou funcionário em uma loja, gostaria de ter minha própria loja, ser chefe com o meu negócio, mas bate sempre o medo de sair desse emprego que me dá mais estabilidade. Como eu posso superar esse medo e finalmente iniciar esta mudança? Então, o que a gente falou da mudança brusca, né? Então, planejamento. Então, é o primeiro passo, planejar. Porque, realmente, são essas mudanças que eu tenho também ouvido muitas pessoas trazerem relatos. Eu estou insatisfeita de sair do meu emprego, né? Então a pessoa não faz um planejamento, não busca outras oportunidades. Então, é começar a olhar. Há novas oportunidades, dentro do que ele sabe fazer. Tem oportunidades no mercado de trabalho. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fala assim para mim, olha, todo mês eu faço umas 2 entrevistas. Eu falei, sério? Mas você vai mudar de emprego? Ela fala, não, é para ver como eu estou no mercado de trabalho, para ver como estão os processos seletivos. Que legal isso. Né? Então, eu até falei, mas você está mudando de trabalho? Você está pensando... Ela falou, de jeito nenhum. É para eu ver como eu estou, se eu preciso me atualizar, como que estão as dinâmicas. E ela falou, na verdade, é para eu me avaliar. Então, primeira coisa, se ele não está bem no trabalho, olhar o que está trazendo insatisfação, buscar o autoconhecimento, ver o que ele gosta de fazer. E eu sinto que o grande aprendizado é a pessoa lidar com aquela situação que está ocorrendo. Então, se ele está nesse trabalho, olhar o que está ocorrendo, eu posso fazer algo diferente aqui, eu posso dar alguma sugestão, eu posso inovar nesse trabalho que eu estou e transformar também aonde que eu estou, também tem essa opção.
Ele fala que é uma loja. E ele fala da segurança de ser um profissional CLT, provavelmente, né? Então, aí você tem a segurança. E aí ele quer ser empreendedor. Seria interessante ele começar a ler e se inteirar quais são as características de um empreendedor. Sim. Porque, às vezes, querer ser o dono do próprio negócio, precisa ter algumas... E você tem. Ou, porque se você não tiver, aí precisa desenvolver. Enquanto você tem medo, às vezes esse medo você pode trabalhar ele, claro, transformar isso em confiança. Ele não fala a loja do quê e também não fala que ele quer ter a loja dele de quê, se é do mesmo segmento. Porque ele pode, de repente, se ele mora em casa, abrir na casa dele, trabalhar de final de semana ou à noite. Então, assim, se testar sem sair. Entendi. Ele está trazendo um exemplo muito prático de tudo que nós falamos aqui hoje. Outra... também ele pode, se ele tem outros conhecidos que talvez não esse, se ele tem uma dificuldade de falar com o dono desse lugar, mas outros donos de loja, vai entender como é que é o dia a dia, qual é o frio na barriga, e ele pode chegar à conclusão, ok, vou por esse caminho, vou me preparar, é um desafio, porque é um desafio, né? Durante 5 anos eu fui funcionária da Prefeitura de Guarulhos, na área de auxiliar de assistente social. Então, eu sei o que é viver 5 anos, chega no dia, você tem o teu salário, você tem férias, 13º, fundo de garantia, tudo, né? E aí, quando a minha filha nasce, eu precisei fazer uma escolha, e eu terminei a faculdade e fui fazer a autônoma, até hoje. É muito diferente, né? E aí o que você diz tem muito fundamento. Então, vai atrás, vai observar se você tem essas características, ou quer desenvolver, porque você pode querer, nós falamos dos talentos, né? Você tem o talento, desenvolve o talento, vai para a prática, vai falar com quem tem lojas parecidas, se abagaja, aí você vai sentir a hora. Na hora você agradece essa pessoa que te contratou por esse tempo, e aí, gradualmente, você já tem um lugar, você já vai montando, e aí esse é o processo suave. E também conversar com profissionais, né, que já lidam bem com essa área. A gente tem Sebrae, Sim Comércio, Associação Comercial e por aí vai. Finalzinho, o nome de um filme, para encerrar. Para encerrar, uma dica é o Jerry Maguire, um Muito filme legal. de 96, chama Jerry Maguire e a Grande Virada, com Tom Cruise. Ele é incrível, a virada da história dele, vale muito a pena. Legal. Até semana que vem. Até semana que vem, boa tarde. Tchau, Neumar. Uma alegria. Até a semana que vem. Continue aí na sintonia da Boa Nova, TV Gente, Mundo Maior, que você- 17 horas, tem pronto atendimento. Vamos que vamos.